Olha, meu objetivo aqui com você é mostrar 5 motivos para você não pagar as suas dívidas durante a crise. Olha só, primeira coisa, para quem não me conhece, primeira vez que você está me vendo aqui, eu sou Carlos Galvão. Eu sou idealizador do canal Dívida Zero e eu não quero aqui motivar você a ficar endividado a vida inteira, porque o nome do meu canal é Dívida Zero. Na verdade, o meu objetivo final com todos vocês é livrar vocês das dívidas de uma vez por todas. Mas eu quero mostrar aqui alguns motivos que você não tem que pagar sua dívida durante a quarentena, né? Só para deixar bem claro, porque para mim dívida ela é um bloqueio de abundância. Se você tem uma dívida, você tem um bloqueio de abundância. É muito importante você ter um plano para pagar essa dívida. Mas não adianta você fazer novas dívidas ou continuar numa dívida de juros abusivos. Então eu luto aqui contra os juros abusivos, tá bom? Então vamos começar e no final eu vou abrir aí para você perguntar alguma coisa ou comentar. Você pode comentar também. Legal? Vamos para cima? Vamos para cima. Legal, vamos botar energia. Seguinte, primeiro motivo que você, durante essa crise, você não deve pagar sua dívida, tá? É se você estiver inadimplente, ou seja, se você já tem uma dívida que você já não paga ela faz um tempo, que vem rolando faz muito tempo, tipo, vamos supor que você tem uma dívida que está abandonada. Por que você não deve pagar ela durante a crise? Pelo seguinte motivo, porque a taxa de juros, as negociações, elas estão um pouco travadas. Mas depois da pandemia, pode ser que os bancos comecem a flexibilizar mais as negociações. Como assim, Caio Galvão? É o seguinte, né? Pode me chamar de Carlos Galvão ou Caio Galvão. Por quê? Porque é o seguinte, agora eles estão um pouco mais rígidos, né, na negociação, mas depois eu acho que você vai ter um desconto dos juros. Eu tenho certeza que você vai ter um desconto dos juros. Lógico, se você aplicar a estratégia certa. Lá no Dívida Zero, por exemplo, no treinamento, a gente ensina as estratégias que você possa aplicar. Então, se você já está inadimplente, lembrando, se você está inadimplente de uma dívida que não vai te prejudicar, por exemplo, aquelas dívidas de cartão, de cheque especial que você já tinha aí há muito tempo, você já está inadimplente, não vai mudar nada, a crise não vai afetar nada, então não adianta você querer pagar agora. Então o ideal é que você agora monte uma estratégia para que faça uma negociação e retire os juros. Agora, se é aquela dívida que você está inadimplente, tipo financiamento do carro, financiamento da moto, ou se é uma dívida tipo financiamento do imóvel, aí não. Nesse caso não, porque você corre o risco de perder o seu bem material. Igual eu te falei, esse motivo é só na inadimplência de dívidas que não vai ter nenhum bem vinculado a você. Impostos, Carlos Galvão, impostos também eu acho que depois você vai ter uma chance de negociar. Essa crise vai estabelecer alguns parâmetros, uma delas vai facilitar as negociações desde que você tenha uma boa estratégia. Fica no final aqui desse vídeo porque eu vou mostrar para você aqui, vou revelar algumas armadilhas que as instituições estão preparando para pegar você. Então fica ligado aqui, esse só é o primeiro motivo, legal? Vamos lá, agora eu vou falar para você segundo motivo para você não pagar sua dívida durante a crise. Segundo motivo é o seguinte, se o seu orçamento, se suas contas estão fechando no vermelho. Ou, vamos supor, suas contas do mês estão fechando no vermelho. Vou fazer um exemplo prático aqui. Você ganha R$4.000 e você está gastando 5. Então você está fechando no negativo, porque esse gasto tem dívida lá, tem parcela de dívida lá que está atrapalhando você. E aí, nesse caso particular, a gente tem uma ferramenta, né, dentro do treinamento Dívida Zero, que é a otimização de orçamento. Mas uma coisa que eu faço é você fazer uma avaliação de dívidas, de parcela de dívidas que você tem lá. Às vezes é um reparcelamento de cartão de crédito que você fez lá atrás, que você já está pagando juros, uma renegociação de dívida mal feita que você fez e hoje você se arrepende, talvez valha a pena parar de pagar essa dívida e negociar depois, como eu te falei, que vai ficar um pouco mais fácil, desde que você tenha estratégia, entendeu? Então, nesse caso, é você analisar se tem alguma parcela de dívida que dê para você deixar de pagar ou prorrogar. Nessa crise, está tendo a maioria das instituições estão permitindo que você prorrogue. Então, como eu falo, você não pagar essa dívida é não pagar as parcelas, de repente você prorrogar, usar a premissa da prorrogação, ir lá e prorrogar essa dívida. Faz sentido isso? Se você está fechando no vermelho, não tem sentido você ficar pagando parcela no meio da crise, você tem que fechar no azul, você tem que ter o orçamento azul. Lógico, tem outras ações
que você possa fazer no seu orçamento para realmente otimizar um pouco mais, entendeu? Otimizar é fazer o mais com menos, legal? Uma coisa importante aí nesse conceito é que você também faça uma revisão no seu orçamento. Aproveita antes de tomar a decisão de qual dívida você vai pausar ou prorrogar ou deixar de pagar. Faça um check-up financeiro desse orçamento e veja o que você consegue otimizar e fechar no azul. Porque se você não fechar no azul, meu amigo, essa crise vai ser muito difícil para você, tá bom? A gente lá no treinamento Dívida Zero, a gente tem ferramentas e também em breve eu vou ter um workshop só para falar de orçamento, só para você fechar o orçamento no azul. Terceiro motivo para você não pagar suas dívidas durante a crise. Terceiro motivo é muito simples. É se você teve a sua renda reduzida. Como assim? Porque é o seguinte, durante essa crise tem algumas pessoas que ou perderam o emprego ou a renda diminuiu. É isso mesmo, a renda diminuiu por algum motivo. Então, o que você deve fazer nesse caso, né? Muita gente me perguntando isso nos canais. Então, a dívida não deve ser mais sua prioridade deve ser a sua própria sobrevivência na crise. Então, pagar uma dívida não faz sentido se você não priorizar o estado de emergência que você precisa. Você tem que deixar um dinheiro no fundo de emergência ao invés de pagar a dívida, porque se você pagar a dívida, o que vai acontecer? Você vai ficar sem nada, você vai dar o dinheiro para o banco e vai pagar sem nada. Novamente, você tem que escolher que tipo de dívida aí que você deixa de pagar. Por exemplo, se você deixar de pagar uma conta de luz, vai cortar sua luz e não é legal, então essa conta você mantém. Vai deixar de pagar, apesar que eles não estão cortando luz não, né? Eu não recomendo isso não. Vamos supor, você deixa de pagar a dívida do seu financiamento imobiliário, pô, tenta usar a prorrogação nesse caso que eu já falei, entendeu? Usa a prorrogação, então tenta negociar essas dívidas. Agora, aquela dívida de cartão, reparcelamento, aquelas dívidas cheque especial, essa daí dá para você realmente pagar o mais pra frente quando voltar a sua renda, tá? E uma recomendação que eu coloco aí pra você é que você mude uma maneira que você pensa. Como assim, Carlos Galvão? Durante essa crise, ela está existindo N oportunidades. E uma delas está ligada no meio online. O que você pode fazer dentro de casa ganhando dinheiro? Que habilidades que você tem, ou que habilidades que você possa desenvolver e vender o seu conhecimento ou vender sua hora. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu mesmo, mas eu já faço isso há 3 anos. Eu faço todas as minhas consultorias aqui na minha casa. Isso que você está vendo é meu escritório, que já tem 3 anos que eu desativei o meu escritório fora da minha casa por conveniência, né? Então eu já estou em quarentena há 3 anos e eu atendo em casa. Todas as consultorias eu atendo aqui, os treinamentos que eu dou é aqui é meu estúdio, aqui que eu gravo os vídeos do YouTube. Então o que você pode fazer dentro da sua casa e ganhar dinheiro? Pensa nisso, esse é um insight. A gente tem um treinamento chamado GRE27, que é o gerador de renda extra em 27 dias, que a gente ajuda você a ter essas ideias, essa tempestade de ideias e botar em prática em 27 dias, tá bom? Se quiser saber mais, tem aí no meu perfil, né, nos links no Instagram. Me acompanha que você vai achar aí o link do GRE27 em breve, beleza? Bota like se você gostou dessa dica aí, desse motivo. Agora a gente vai para a revelação. Quarto motivo para você não pagar sua dívida, e agora é a hora da revelação, hein? O que acontece? O quarto motivo é que você deve prorrogar suas dívidas. Eu já falei aqui, você deve prorrogar suas dívidas. Só que tem um porém. Se a instituição não quiser prorrogar minhas dívidas, Carlos Galvão, você não paga, Novamente, eu estou falando de dívidas de cartão, cheque especial, empréstimo pessoal, nada que tenha vinculado a algum bem material. E aí você vai entender por quê. Porque assim, quando surgiu isso da prorrogação de dívidas, foi uma premissa do Banco Central, veio lá do Banco Central, do Bacen, autorizando os bancos a utilizar um recurso que os bancos já mantêm para manutenção de empréstimos, etc, né? Eles falaram assim, ó, tá liberado aqui alguns bilhões para vocês utilizarem e autorizar a prorrogação de dívidas. Então o banco não está pagando essa conta. Só que o que acontece? Quando você liga lá no seu gerente e pede para prorrogar a dívida, ele pode prorrogar numa boa, sem cobrar juros, ou no atendimento, ou no aplicativo, tem algumas instituições que estão levando isso mais a sério, ou ele pode querer empurrar um empréstimo para você. É fazer você trocar essa dívida, renegociar
Quando você ouve a palavra renegociação, isso me dá até arrepio, porque renegociação é quando você tem uma vantagem. Você negocia o que você quer e ambas as partes é o ganha-ganha. Mas quando você aceita o negócio que vem de lá e eles começam a criar camadas. Para me subir sua proposta de dívida, eu preciso disso, preciso daquilo. E agora eu vou revelar aqui uma conversa de um cliente meu que teve com o gerente do banco. Ele gravou, a gente tirou o nome dele e o gerente do banco, tentando fazer com que ele colocasse o bem imóvel dele em garantia. E aí você vai ver por que você não deve aceitar esse tipo de coisa. Porque se você coloca o seu imóvel em garantia, você vai morar na rua se você não pagar a dívida. E se você tem uma dívida que não vai acontecer nada pelas leis, né? Quem me acompanha sabe as leis dos endividados, sabe que tem muitas coisas que o banco não pode fazer nada contra você. Eu vou mostrar aqui como que é a persuasão de uma instituição financeira para que você renegocie e saia perdendo e coloque seus imóveis em garantia, sua casa em garantia, que aí você tá na roça. Se você não pagar, você vai pra rua. E eu vivi isso lá nos Estados Unidos, né? Mas eu vi as pessoas perdendo as casas na época da dívida subprime. As instituições não são bonzinhas, ela bota você na rua, bota mesmo. Então não caia nessa armadilha aqui, ó. Vamos lá, ó. Fala aí. Bem, na verdade eu tive uma reunião hoje para falar a respeito. Então, como é que funciona? A gente até consegue esse tipo de linha, mas o risco e o crédito é todo ou dos bancos que operarem, né? Então a gente só consegue esse tipo de transação se tiver alguma garantia real, alguma garantia, e quanto maior a garantia ou mais garantia, melhor para aprovação. Imóvel, casa, capitalização, tem que ter uma garantia boa aí pra gente conseguir subir. Olha isso aqui, galera. Muitas pessoas acabam caindo. Então é muito importante até você compartilhar esse vídeo, porque as pessoas acabam dando a casa, o carro como garantia. Você vê que o cara fala assim, ó, só dá pra me negociar se você der uma garantia. O banco não é bobo. Você viu que ele falou, ó, eles não estão aceitando. Não estão aceitando. Ele já sabe que vai ter uma série de inadimplência e eles não podem fazer nada. Então, quando ele pega o seu carro, o seu imóvel como garantia, o que ele faz? Ele vai pegar se você não vai pagar, você está na mão dele. Então você não deve pagar sua dívida se eles não prorrogarem e se eles forçarem você numa negociação que é péssima para você. Por isso que eu falei, se você não tem estratégia de negociação, você aprenda isso. A gente tem um Dívida Zero para isso, eu tô aqui para isso, para te auxiliar numa negociação, entendeu? Se você precisar de uma consultoria individual comigo também, eu baixei até o preço da minha hora, tá? Pra você ter ideia, né? Baixei para dar oportunidade para outras pessoas poderem resolver o problema, ficar um pouco mais acessível. Então procura ajuda para fazer uma estratégia contra isso, porque senão é a sua casa, o seu carro, o seu bem material, que se você dá de garantia, aí acabou. Dá pela sua empresa ou por qualquer dívida. Se você se encontrar numa dessa, não pague sua dívida, mas procure ajuda. Não pague sua dívida, mas procure ajuda. Procure uma estratégia, tente entender o efeito disso e o efeito colateral disso e enfrente o problema. Para de se esconder, enfrente o problema de uma vez por todas. Porque até hoje foi muito fácil para todo mundo. Você pega um aplicativo de celular, você clica no botão e faz um empréstimo. Porque empréstimo parece aquela solução mais rápido, mais facinho, você não teve que ligar com ninguém. Muita gente aqui fez empréstimo sem falar com ninguém, só no aplicativo. Eu tenho certeza disso. E aí, agora você paga um preço. Tudo na vida se paga o preço. É por isso que eu cobro, porque é o meu trabalho. Você não trabalha de graça, nem eu também. Estamos juntos na missão, legal? É isso aí. Revelador. Isso que eu estou mostrando aqui é uma bomba, né? Isso aqui é uma bomba, né? Por isso que eu falei, compartilhe esses vídeos aqui, que isso aqui vai para o máximo de gente possível. Eu vou falar o quinto motivo para você não pagar a sua dívida hoje. O quinto motivo é o mesmo motivo que eu faço com meus alunos. O quinto motivo para você não pagar a sua dívida, não pague sua dívida se você não tem educação financeira. Não adianta ficar pagando dívidas, um monte de dívidas, um monte de coisas, se você não resolver o problema na causa raiz dele. Como assim, Caio Galvão? É o seguinte, existe um motivo que essa dívida foi criada, mas não é aquele motivo. Tem gente, uma vez uma pessoa, né, me mandou no Instagram, eu falei, qual é a causa raiz da sua dívida? Ela falou, foi o cartão. Eu falei, pô, o cartão não sai do seu bolso e fica comprando um monte de coisa. Ela até achou que eu fui grosseiro, mas não é, gente. Não é esse motivo. O motivo, às vezes, é um motivo que você desconhece.
É um motivo que você precisa descobrir. Se fosse evidente, você ia lá e arrumava esse motivo. Às vezes é comportamental, às vezes é emocional, às vezes é sentimental, às vezes foi um real problema, às vezes foi a falta de um fundo de emergência, às vezes foi a falta de um controle financeiro, às vezes foi a falta de educação financeira e às vezes foi milhares de coisas. Não dá, cada pessoa é uma pessoa, você tem que ir profundo, você tem que assumir isso na sua vida e descobrir por que você tem esse comportamento, por que as dívidas ficam sempre ali, você sai de uma entre outra, sai de uma entre outra. Você tem que resolver isso de uma vez por todas. Existe um caminho, que é a educação financeira, não existe outro. Fazer empréstimo não vai resolver. Então se você não tem educação financeira, para de fazer as dívidas. Eu até falo assim, para de fazer dívida e faça investimento. Olha só, parece utopia. Para de fazer dívida e faça investimento. E qual é o melhor investimento que você faz hoje? Me fala aqui qual é o melhor investimento. É ouro? É dólar? É bolsa de valores? Tesouro direto? Não, pessoal. O primeiro investimento que você deve fazer na vida de vocês é conhecimento. Conhecimento certo. Só assim você vai descobrir. Só assim você não vai cair nas armadilhas, como essa armadilha que eu acabei de falar. Depois, com esse conhecimento, você sim pode aplicar em ouro, dólar. Você pode utilizar, multiplicar seu dinheiro, né? Multiplicar, fazer negócios, ganhar renda extra, etc. Mas o primeiro é conhecimento. Olha quantos livros eu tenho aqui. Aqui é só um pedacinho. Tem outra biblioteca. Vários treinamentos que eu invisto ali, ó, tem um treinamento ali que eu investi ali. Isso para mim é investimento, isso me traz um retorno. Então quando você compra um celular, ele não te dá retorno, ele não te dá retorno nenhum, porque ele só te dá despesa. Além de você pagar as contas do celular todo mês, esse celular aqui, você paga R$2.000, amanhã ele tá valendo nem R$300. Agora quando você investe num treinamento, num curso, faz você zerar suas dívidas e deixar de você pagar juros abusivos e faz você sair do buraco, isso é investimento. Isso é investimento, porque faz as contas, quantos de juros você vem pagando, quanto de juros você vem pagando, cara. Nossa, ó, em média, uma pessoa endividada, ela paga em média 10 a 20 mil reais. 10 a 20 mil reais. Cara, 20 mil reais dá pra fazer bastante treinamento. E uma coisa é o seguinte, se você não está se desenvolvendo, você está morrendo. Você está morrendo. Depois aqui nas inscrições, algum lugar aqui, a gente vai deixar um link para você conhecer um pouco o treinamento. Não tem inscrições abertas do treinamento agora, né, na hora que você está assistindo. Pode ser que em qualquer momento abra, me acompanhar aí. Que a gente deve abrir em breve as inscrições. O que eu te falo, invista em conhecimento. Essa é a mensagem. Quero CDZ, quero entrar no treinamento agora. Aguarda um pouco mais aí. Em breve você vai ser avisado do nosso treinamento, beleza? Legal, então manda o like aí e tamo junto na missão e vejo você aí na próxima aula.